Eles já estavam casados e tudo parecia perfeito, mas foi na lua de mel que ele descobriu um segredo. Ela ainda era virgem. A reação dele foi inesperada e emocionou o mundo inteiro. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está tocando corações pelo mundo. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela quinta-feira de maio. Amanda Oliveira ajeitou o coque simples enquanto observava as crianças entrando no pátio da Escola Municipal Jardim Esperança, na periferia da Zona Leste. Aos 25 anos, ela já completava seu terceiro ano como professora de português, realizando o sonho que custara noites de estudo na faculdade pública, enquanto trabalhava como atendente em uma padaria. "Professora Amanda, a diretora está chamando todo mundo na sala dos professores", gritou Mateus, um de seus alunos do quinto ano, enquanto corria pelo corredor. Na reunião improvisada, a diretora Marisa anunciou com entusiasmo: "O Instituto Mendes Educação selecionou nossa escola para receber uma reforma completa e novos equipamentos. O próprio Eduardo Mendes virá hoje à tarde para conhecer nossas instalações." Um burburinho tomou conta da sala. O nome Mendes era conhecido por todos, uma das maiores construtoras do país, com negócios que se estendiam pelo mercado imobiliário, tecnologia e educação. "Amanda, gostaria que você apresentasse o projeto de leitura para ele. Seus resultados foram impressionantes e isso pode garantir mais investimentos", completou a diretora. Horas depois, Amanda sentia as mãos suarem enquanto arrumava a pequena biblioteca que montara com livros doados. Vestindo sua única saia social azul marinho e uma blusa branca simples, ela tentava afastar o nervosismo quando ouviu vozes se aproximando. Eduardo Mendes não era o que Amanda esperava. Aos 32 anos, ele tinha uma presença que impunha respeito, mas seus olhos castanhos transmitiam uma curiosidade genuína. Vestia um terno impecavelmente cortado, mas sem a arrogância que ela imaginava encontrar. "Então essa é a famosa biblioteca comunitária que estão comentando?", perguntou ele, observando as estantes coloridas feitas com caixotes de feira. "Não é exatamente uma biblioteca tradicional", Amanda respondeu, ganhando confiança ao falar do assunto que amava. "Começamos com 10 livros doados e agora temos quase 300. Os alunos podem levar para casa e compartilhar com as famílias. Muitos pais estão aprendendo a ler junto com os filhos." Eduardo percorreu o espaço, tocando os livros cuidadosamente encapados pelos próprios alunos. "E esse sistema de fichas coloridas?", Amanda sorriu, explicando seu método para acompanhar o progresso dos leitores. Por quase uma hora, ela compartilhou histórias de transformação, esquecendo-se completamente do nervosismo inicial. Eduardo fazia perguntas perspicazes, genuinamente interessado. Ao final da visita, na saída da escola, uma chuva repentina o surpreendeu. Sob o pequeno toldo da entrada, Eduardo ofereceu uma carona que Amanda recusou educadamente. "Preciso pegar o ônibus para Itaquera ainda. Tenho aula na faculdade hoje à noite. Mestrado em literatura brasileira", completou a diretora Marisa, que os acompanhava. "Nossa Amanda está se especializando, mesmo com toda a carga horária aqui." Eduardo pareceu impressionado. "Posso ao menos deixá-la no metrô? É caminho para o escritório." No carro luxuoso que contrastava com as ruas simples do bairro, Amanda sentiu-se deslocada, mas Eduardo conduziu uma conversa fácil sobre seus autores brasileiros favoritos. Na estação de metrô, ele entregou seu cartão pessoal. "Gostaria muito de continuar nossa conversa sobre Clarice Lispector. Talvez um café?" Amanda pegou o cartão, sentindo o papel texturizado entre os dedos, certa de que aquele encontro jamais teria continuidade. Afinal, mundos tão distintos raramente se cruzavam por mais do que algumas horas. Mal sabia ela que aquele cartão, guardado no bolso da mochila surrada, seria o início de uma história que mudaria completamente sua vida. 3 dias se passaram e Amanda ainda olhava para o cartão de Eduardo, debatendo-se entre o impulso de ligar e a sensatez de manter distância. Foi numa terça-feira chuvosa, após uma aula particularmente difícil, que seu celular tocou. Uma chamada desconhecida. "Amanda, aqui é Eduardo Mendes. Espero não estar incomodando." A voz dele soou diferente ao telefone, mas não menos impactante. Amanda sentiu o coração acelerar.
Estou organizando um evento beneficente para arrecadar livros para escolas públicas no próximo sábado. Pensei que talvez pudesse nos ajudar com sua experiência. E depois, quem sabe, podemos ter aquele café. O espaço cultural Ibirapuera estava irreconhecível naquele sábado. Mesas elegantes dispostas no jardim, garçons servindo espumante e a elite paulistana circulando entre estandes de editoras. Amanda, usando um vestido emprestado de sua amiga Renata, sentia-se como uma intrusa. Você veio. Eduardo aproximou-se, impecável em seu blazer azul marinho. Venha, quero apresentá-las a algumas pessoas. As horas seguintes foram um turbilhão. Amanda surpreendeu-se ao descobrir que sua paixão pela educação abria portas e gerava conversas genuínas, mesmo naquele ambiente sofisticado. Eduardo permaneceu ao seu lado, apresentando-a como a professora brilhante que revolucionou a leitura na Zona Leste. Ao entardecer, quando a multidão começou a se dispersar, Eduardo a convidou para conhecer um pequeno café na Vila Madalena. Precisamos comemorar. Arrecadamos livros suficientes para equipar 5 bibliotecas como a sua. No aconchegante café de paredes de tijolos aparentes e luz baixa, Amanda finalmente relaxou. Entre xícaras de café e fatias de bolo de cenoura, eles descobriram afinidades surpreendentes. Ambos haviam perdido os pais cedo, amavam cinema nacional e sonhavam em viajar pelo Nordeste. Como alguém como você ainda está solteiro? Amanda perguntou, arrependendo-se imediatamente da indiscrição. Eduardo riu, mas seus olhos revelavam algo mais profundo. Digamos que é difícil encontrar pessoas interessadas em Eduardo, não no Império Mendes. Ele fez uma pausa. As pessoas veem o sobrenome antes de verem a pessoa. Amanda assentiu, compreendendo perfeitamente. No meu caso é o contrário. Quando digo que sou professora da rede pública, as pessoas automaticamente assumem que não tenho ambições ou inteligência para algo melhor. Seu trabalho é extraordinário, Eduardo afirmou com convicção. O que você faz transforma vidas. Quando Eduardo a deixou em casa, no pequeno apartamento que Amanda dividia com a prima no Tatuapé, algo havia mudado entre eles. Não era apenas a atração evidente, mas um reconhecimento mútuo, como se tivessem encontrado alguém que realmente os enxergava além das aparências. Posso ligar amanhã? Perguntou ele, enquanto Amanda descia do carro. Ela sorriu, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Eu ficaria desapontada se não ligasse. Nas semanas seguintes, encontros foram se sucedendo. Exposições em museus, caminhadas no Parque do Ibirapuera, jantares em restaurantes onde Eduardo era recebido como celebridade. Cada encontro revelava novas facetas um do outro. Amanda conheceu o Eduardo, que colecionava quadrinhos desde a infância e que sabia cozinhar apenas macarrão instantâneo, apesar de frequentar os restaurantes mais sofisticados do país. Eduardo descobriu a Amanda que chorava assistindo documentários sobre animais e que sonhava em criar uma rede de bibliotecas comunitárias nas periferias. Mas foi numa noite comum, após jantarem na casa dele, um apartamento luxuoso com vista para o Parque do Ibirapuera, que Eduardo segurou suas mãos e disse as palavras que mudariam tudo. Acho que estou me apaixonando por você, Amanda. A confissão pairou no ar como uma promessa e um desafio. 2 mundos tão distintos, unidos por um sentimento que nenhum dos dois procurava, mas que agora parecia inevitável. O namoro de Amanda e Eduardo avançou rapidamente, intenso como a primavera paulistana que florescia ao redor deles. Após 3 meses juntos, Eduardo decidiu que era hora de apresentar Amanda à sua família durante o tradicional almoço de domingo na mansão dos Mendes, no Morumbi. Você tem certeza que está pronta? Perguntou Eduardo, enquanto dirigia seu Audi pela Marginal Pinheiros. Minha mãe pode ser desafiadora. Amanda ajustou nervosamente o vestido amarelo comprado especialmente para a ocasião. Estou pronta, afirmou, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. A mansão dos Mendes era exatamente como Amanda imaginava. Uma construção imponente, com jardins meticulosamente cuidados, piscina olímpica e uma vista privilegiada da cidade. Ao entrarem pelo hall de mármore, foram recebidos por Mercedes Mendes, uma mulher elegante de 60 anos, cabelos perfeitamente tingidos e postura rígida.
Finalmente conhecemos a moça que tem ocupado tanto do tempo de Eduardo, disse Mercedes, examinando Amanda dos pés à cabeça. Seja bem-vinda à nossa casa. O almoço foi servido na varanda envidraçada por empregados uniformizados. Ricardo, o irmão mais velho de Eduardo, era um homem de negócios com o pragmatismo estampado no rosto. Sua esposa, Camila, usava joias que provavelmente custavam mais que o salário anual de Amanda. Então, Amanda, Eduardo mencionou que você é professora, comentou Mercedes, enquanto uma funcionária servia o vinho. Em qual universidade? Na verdade, trabalho em uma escola municipal na Zona Leste, respondeu Amanda, sentindo o peso dos olhares sobre ela. Um silêncio desconfortável se instalou, quebrado por Ricardo. Fascinante. Um trabalho nobre. E sua família? Em que ramo atuam? Minha mãe trabalha como diarista e meu padrasto é motorista de aplicativo, disse Amanda com dignidade. Eduardo apertou sua mão por baixo da mesa em sinal de apoio. Deve ser interessante para você, Eduardo, conhecer realidades tão diferentes, comentou Camila com um sorriso que não alcançava os olhos. A refeição prosseguiu com perguntas sutilmente invasivas e comentários veladamente preconceituosos. Quando Eduardo se ausentou momentaneamente para atender uma ligação de trabalho, Mercedes inclinou-se para Amanda. Querida, vamos ser diretas. Eduardo sempre teve um coração generoso. Admiramos seu trabalho social, mas relacionamentos sérios exigem compatibilidade em todos os níveis. Entende o que quero dizer? Amanda manteve a compostura. Compreendo perfeitamente, Sra. Mendes. Felizmente, Eduardo e eu encontramos compatibilidade onde realmente importa, em valores, respeito e carinho mútuo. Ao final da tarde, no caminho de volta, Eduardo dirigia em silêncio, até que estacionou abruptamente em um mirante com vista para a cidade. Me desculpe por isso, disse ele, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Eles não têm o direito de te julgar. Amanda observou as luzes de São Paulo, começando a se acender no horizonte. Eu sabia onde estava me metendo, Eduardo. Eles apenas estão protegendo o que conhecem. Eduardo virou-se para ela, seus olhos refletindo determinação. Não me importo com o que eles pensam. Nunca me senti assim por ninguém antes. Você me faz querer ser melhor, Amanda. Naquela noite, no apartamento de Eduardo, entre beijos cada vez mais intensos, Amanda sentiu o momento se aproximar. Eduardo começou a desabotoar sua blusa, seus lábios percorrendo seu pescoço. Com suavidade, ela segurou suas mãos. Eduardo, preciso te contar algo. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca estive com ninguém antes. Eduardo afastou-se ligeiramente, seu rosto expressando surpresa. Você quer dizer... Sou virgem, confirmou Amanda, evitando seu olhar. Fui criada com valores religiosos. Minha mãe sempre disse que esse momento deveria ser especial com a pessoa certa. E eu decidi esperar. Por um momento tenso, Eduardo permaneceu em silêncio, processando a informação. Então, com delicadeza, levantou o rosto de Amanda para que seus olhos se encontrassem. Obrigado por confiar em mim o suficiente para me contar isso, disse ele. Nada muda o que sinto por você. Esperaremos pelo momento certo, seja ele qual for. Amanda sentiu lágrimas de alívio brotarem. Naquela noite, eles apenas dormiram abraçados, mais conectados do que nunca. Os meses seguintes transformaram São Paulo em um cenário para o amor de Amanda e Eduardo. Enquanto ele a introduzia gradualmente ao seu mundo de gala beneficentes e reuniões empresariais, ela o levava para conhecer a vida simples que tanto valorizava. Churrascos de domingo na laje da casa de sua tia em Itaquera, aulas voluntárias de alfabetização para adultos e as pequenas alegrias de um orçamento limitado. Para surpresa de Amanda, Eduardo parecia genuinamente fascinado por esse lado da cidade que nunca conhecera verdadeiramente. Nunca comi um pastel tão bom, comentou ele numa feira livre em São Miguel Paulista, enquanto dividiavam um pastel de queijo recém-frito. Como passei 30 anos em São Paulo sem descobrir isso? As diferenças entre seus mundos, que inicialmente pareciam obstáculos intransponíveis, tornaram-se fonte de crescimento para ambos. Eduardo começou a questionar práticas de sua empresa que perpetuavam desigualdades, enquanto Amanda ganhou confiança para expressar suas ideias e defender seus princípios em qualquer ambiente. Em uma tarde de sábado, após 8 meses de relacionamento,
Eduardo a convidou para um passeio de helicóptero, algo que Amanda sempre recusara por considerar extravagante demais. Apenas desta vez, insistiu ele. Prometo que vale a pena. Sobrevoando São Paulo, Eduardo apontou para diferentes regiões da cidade. Ali começamos um projeto de habitação popular, explicou ele, indicando a Zona Sul. E naquela área, estamos financiando a construção de 3 novas escolas municipais. Amanda percebeu que não eram projetos aleatórios. Cada iniciativa estava alinhada com preocupações que ela expressara ao longo dos meses. Eduardo não apenas a escutava, ele agia. O helicóptero pousou inesperadamente no Parque Cantareira, em uma área reservada. Um caminho de pétalas de rosas levava a uma mesa elegantemente posta sob uma árvore centenária, com vista para toda a cidade. "O que é tudo isso?" perguntou Amanda emocionada. Eduardo segurou suas mãos, visivelmente nervoso, algo raro para um homem tão seguro de si. "Quando nos conhecemos, achei que estava ajudando aquela escola da Zona Leste. Não sabia que estava encontrando a pessoa que mudaria completamente minha vida." Ele fez uma pausa, seus olhos úmidos de emoção. "Você me ensinou o que é ter propósito, Amanda. Antes de você, eu construía prédios. Agora, quero construir um futuro." Eduardo ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. "Amanda Oliveira, você me daria a honra de se casar comigo?" O anel era delicado, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes. Não era ostensivo como Amanda temera, mas elegante e único, refletindo perfeitamente seus gostos. "Sim," ela respondeu entre lágrimas. "1000 vezes sim." A notícia do noivado caiu como uma bomba na família Mendes. Mercedes tentou dissuadir Eduardo, citando diferenças irreconciliáveis de background. Ricardo sugeriu um acordo pré-nupcial rigoroso, mas pela primeira vez em sua vida, Eduardo manteve-se inabalável diante da oposição familiar. "Amanda não é uma escolha impulsiva," declarou em um jantar tenso. "Ela é a escolha certa." Do lado da família de Amanda, a notícia foi recebida com uma mistura de alegria e preocupação. Sua mãe, Dona Cida, uma mulher forte que criara 3 filhos sozinha antes de conhecer seu atual marido, chamou Amanda para uma conversa franca. "Filha, amor não põe comida na mesa nem paga contas", disse ela, segurando as mãos calejadas de Amanda. "Mas também não há dinheiro que compre um coração sincero. Se esse moço te respeita e te faz feliz, tem minha bênção." Os preparativos para o casamento avançaram rapidamente. Amanda insistiu em uma cerimônia íntima, recusando a extravagância que Eduardo poderia facilmente proporcionar. Optaram por uma celebração na pequena igreja do Jardim Esperança, onde Amanda crescera, seguida por uma recepção elegante, mas discreta, em um espaço alugado próximo. "Quero que nosso casamento represente quem somos juntos, não apenas seu mundo ou o meu", explicou Amanda. Um mês antes do casamento, durante um jantar romântico no apartamento de Eduardo, ele surpreendeu Amanda com um envelope. "Nossa lua de mel", anunciou ele, entregando-lhe o pacote. "2 semanas em Fernando de Noronha." Amanda abriu o envelope, encontrando passagens e a reserva de uma vila privativa com vista para o mar. "É perfeito", disse ela, imaginando as águas cristalinas que só conhecia por fotografias. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, Amanda contemplava o anel em seu dedo. Em breve seria esposa. Em breve finalmente se entregaria completamente ao homem que amava. Um misto de ansiedade e expectativa tomou conta dela, não apenas pelo ato físico em si, mas pelo significado de união total que representava. Ela havia guardado este momento por tanto tempo, sustentada por suas crenças e valores. Agora, ao lado do homem que respeitava suas escolhas, sentia-se pronta para dar este passo, para finalmente unir não apenas suas vidas, mas também seus corpos. O futuro se abria à sua frente como o horizonte de Noronha, vasto, cheio de possibilidades e belezas ainda por descobrir. O dia 15 de outubro amanheceu com um céu surpreendentemente azul em São Paulo, como se as nuvens tivessem concordado em dar uma trégua para o casamento de Amanda e Eduardo. No pequeno apartamento do Tatuapé, um turbilhão de emoções e preparativos tomava conta das 2 horas que antecediam a cerimônia. "Fica parada, Amanda, senão a maquiagem vai ficar toda borrada", reclamava Renata, sua melhor amiga e madrinha,
enquanto aplicava delicadamente o blush nas maçãs do rosto da noiva. Amanda mal conseguia controlar o tremor nas mãos. Não era apenas o nervosismo natural de qualquer noiva. Era a culminação de uma jornada que começara naquela biblioteca improvisada da escola municipal. Uma jornada que muitos, incluindo ela mesma nos momentos de insegurança, duvidaram que chegaria até aqui. Dona Cida entrou no quarto carregando o vestido protegido por uma capa plástica. Seus olhos já marejados não conseguiram conter as lágrimas ao ver a filha. "Meu Deus do céu, como você está linda!" exclamou, colocando o vestido cuidadosamente sobre a cama. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção ao pai, falecido quando Amanda tinha apenas 12 anos, trouxe um nó à garganta da noiva. Rodrigo Oliveira, motorista de ônibus que morrera num acidente de trabalho, sempre dizia que sua filha caçula iria longe. Ele nunca imaginaria o quão longe ela realmente chegaria. "Ele está aqui hoje, mãe", disse Amanda, segurando a medalha de São Cristóvão, que pertencera ao pai, e que seria costurada discretamente no interior do vestido, junto ao seu coração. O vestido, escolhido após longas discussões com Eduardo, representava perfeitamente o equilíbrio que buscavam. Não era o modelo exageradamente luxuoso que Mercedes sugerira, nem o vestido simples que cabia no orçamento original de Amanda. Era uma peça elegante de renda francesa, com um corte clássico que valorizava sua silhueta delicada, sem excessos ou ostentação. Enquanto Renata e sua prima Thalita a ajudavam a vestir-se, Amanda recebeu uma mensagem de Eduardo. "Mal posso esperar para te ver. Te amo mais do que palavras podem expressar." Na pequena igreja Nossa Senhora da Esperança, decorada com arranjos de flores brancas e verdes, os convidados começavam a chegar. Era um retrato vivo dos dois mundos que se uniam. De um lado, os moradores do bairro onde Amanda crescera, professores da escola municipal, ex-colegas de faculdade. Do outro, empresários influentes, sócios e amigos da família Mendes, alguns claramente desconfortáveis naquele ambiente simples. Eduardo aguardava no altar, elegante em seu terno italiano cinza chumbo, conversando tranquilamente com o padre. Aos olhos de todos parecia sereno, mas seu melhor amigo e padrinho, Carlos, sabia que ele verificara o relógio pelo menos 15 vezes nos últimos 10 minutos. O burburinho na igreja cessou quando as primeiras notas de Canon em Ré de Pachelbel anunciaram a entrada da noiva. Conduzida por seu padrasto José, Amanda avançou pelo corredor, seus olhos fixos em Eduardo. O sorriso que ele abriu ao vê-la, aquele sorriso que misturava admiração, amor e completa certeza, dissipou qualquer resquício de ansiedade que ela pudesse sentir. Durante a cerimônia simples e emocionante, a ausência de Mercedes Mendes era um silêncio ensurdecedor. Até o último momento, Eduardo esperara que a mãe mudasse de ideia e comparecesse, mesmo após a discussão acalorada em que ela declarara que não legitimaria este erro com sua presença. Ricardo e Camila estavam lá, formais e educados, mas visivelmente deslocados. "Eu, Amanda, recebo você, Eduardo, como meu esposo, e prometo ser-lhe fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida." Sua voz firme e clara ecoou pela igreja enquanto deslizava a aliança de ouro no dedo de Eduardo. Quando ele repetiu os votos, sua voz embargou ligeiramente na palavra todos, como se a magnitude daquele compromisso o atingisse plenamente naquele instante. A recepção, realizada em um elegante espaço de eventos próximo à igreja, foi tão equilibrada quanto o restante do casamento. A comida, preparada por um chefe renomado amigo de Eduardo, mesclava pratos sofisticados com sabores tradicionais brasileiros. A decoração, elegante mas acolhedora, fazia com que todos os convidados, independentemente de sua origem, se sentissem à vontade. Em um momento tranquilo, enquanto observavam os convidados dançando, Dona Cida aproximou-se de Eduardo. "Sabe, filho, quando Amanda me contou sobre você pela primeira vez, pensei, lá vem mais um rico querendo brincar com os sentimentos da minha menina." Ela sorriu, seus olhos revelando que aquela desconfiança havia muito se dissipado. "Mas você provou que eu estava errada. Obrigada por fazê-la tão feliz." Eduardo, tocado, abraçou a agora sogra. "A senhora criou a mulher mais incrível que já conheci. Eu que agradeço." Ao final da noite,
Quando se dirigiam ao hotel antes de partirem para Fernando de Noronha na manhã seguinte, Eduardo surpreendeu Amanda com uma confissão. Sabia que no dia que te conheci, na biblioteca da escola, liguei para Carlos e disse que tinha acabado de conhecer a mulher com quem eu me casaria? Amanda riu incrédula. Você não fez isso. Fiz sim. Ele achou que eu estava louco? Eduardo beijou sua mão, onde a aliança brilhava como uma promessa. Talvez eu estivesse. Louco por você desde o primeiro minuto. A vila privativa em Fernando de Noronha era exatamente como prometiam as fotografias. Um refúgio de luxo discreto, com vista privilegiada para o mar de um azul impossível que caracterizava o arquipélago. Pisos de madeira nobre, mobiliário elegante, uma piscina de borda infinita que parecia fundir-se ao oceano, tudo projetado para proporcionar privacidade e conforto. Isto é, surreal, murmurou Amanda, contemplando o pôr do sol da varanda, após o primeiro dia explorando a Praia do Sancho. Parece que estamos sonhando. Eduardo aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura. O sonho apenas começou, Senhora Mendes. O título ainda soava estranho aos ouvidos de Amanda. Senhora Mendes. Parte dela ainda se sentia como a professora do Jardim Esperança, não como a esposa de um dos empresários mais influentes de São Paulo. Os primeiros dias da lua de mel transcorreram em perfeita harmonia. Mergulhos nas águas cristalinas, caminhadas pelas trilhas ecológicas, jantares românticos à luz de velas. Eduardo parecia perfeitamente sintonizado com o ritmo que Amanda desejava imprimir à viagem. Aventuras durante o dia, momentos de contemplação ao entardecer. Cada noite, os beijos se tornavam mais intensos, as carícias mais ousadas, mas Eduardo sempre respeitava o limite invisível que Amanda estabelecia, nunca pressionando-a. Sua paciência e consideração apenas aumentavam o desejo e a confiança que ela sentia. Na quarta noite, após um jantar privativo preparado por um chefe local na varanda da vila, Amanda decidiu que estava pronta. O momento pelo qual esperara toda a sua vida havia chegado, com o homem que escolhera para compartilhar sua vida. No quarto iluminado apenas por velas aromáticas, ela deixou que Eduardo a despisse lentamente, seus dedos traçando caminhos de fogo sobre sua pele. Quando finalmente estavam nus, envolvidos em beijos cada vez mais profundos, Amanda sentiu o corpo tenso pela mistura de desejo e nervosismo. Eduardo percebeu sua atenção e, com delicadeza, perguntou: Você quer parar? Não, respondeu ela, segura. Só estou um pouco nervosa. É minha primeira vez. Algo mudou na expressão de Eduardo. Não decepção ou frustração, como Amanda temera por tanto tempo, mas uma compreensão súbita que se transformou em cuidado redobrado. Por que não me contou antes? Perguntou ele suavemente, acariciando seu rosto. Tinha medo que você não entendesse, confessou Amanda. No seu mundo isso deve parecer tão antiquado? Eduardo beijou-a com ternura. No nosso mundo, Amanda, isso é apenas mais uma prova da sua força e convicção. Só me faz te admirar ainda mais. Naquela noite, com infinita paciência e sensibilidade, Eduardo guiou Amanda em sua primeira experiência íntima. O desconforto inicial logo deu lugar a sensações que ela jamais imaginara possíveis, enquanto se entregava completamente ao homem que amava. Após o ato, aninhada nos braços de Eduardo, Amanda deixou as lágrimas de emoção fluírem livremente. Não eram lágrimas de arrependimento ou dor, mas de gratidão pela forma como ele transformara aquele momento potencialmente assustador em uma experiência de profunda conexão e amor. Valeu a pena esperar, sussurrou ela, traçando o contorno do queixo dele com os dedos. Valeu a pena encontrar você, respondeu Eduardo beijando sua testa. Na manhã seguinte, caminhando de mãos dadas pela praia deserta, Eduardo parecia pensativo. No que está pensando? Perguntou Amanda, curiosa pela expressão concentrada do marido. Em como a vida é imprevisível, respondeu ele, olhando para o horizonte infinito. Durante anos, construí uma imagem do que seria minha vida adulta, todo o roteiro que um Mendes deveria seguir. Casar com alguém do mesmo círculo, manter as aparências, perpetuar o império familiar. Amanda escutava atentamente enquanto Eduardo abria seu coração como raramente fazia. E então, numa visita que inicialmente era apenas mais uma ação de marketing social, encontro você,
A pessoa que me fez questionar tudo o que eu acreditava ser importante. Ele parou de caminhar, segurando as duas mãos de Amanda, seus olhos refletindo a profundidade do oceano ao redor. Você me ensinou que há formas diferentes de ver o mundo, Amanda. Que sucesso não se mede apenas por números em uma conta bancária ou metros quadrados construídos. Que respeito, integridade e propósito são a verdadeira riqueza. Amanda sentia o coração transbordando de emoção. E ontem à noite, continuou Eduardo, escolhendo cuidadosamente as palavras, percebi algo ainda mais profundo. Quão especial é ser escolhido por alguém como você. Alguém que aguardou, que preservou algo tão íntimo por convicção e escolha pessoal. Você me deu um presente que não tem preço, Amanda. E isso me faz querer ser digno dessa escolha todos os dias da nossa vida. Naquele momento, sob o sol de Noronha, com os pés na areia e o coração aberto, Amanda compreendeu que as diferenças que inicialmente pareciam separá-los eram exatamente o que tornava sua união tão especial e transformadora. Duas pessoas de mundos distintos, construindo juntas um novo universo, um que incorporava o melhor de ambas as realidades. Somos uma ponte, disse ela, expressando em palavras a epifania que acabara de ter. Uma ponte entre dois mundos que parecem distantes, mas têm tanto a aprender um com o outro. Eduardo sorriu, reconhecendo a profundidade daquela observação simples. E agora, senhora Mendes, que tal construirmos essa ponte, tijolo por tijolo, dia após dia? Eles selaram aquela promessa com um beijo, enquanto as ondas do mar de Noronha lambiam seus pés, como testemunhas silenciosas de uma jornada que apenas começava. O retorno a São Paulo após as 2 semanas idílicas em Fernando de Noronha representou o verdadeiro início da vida conjugal de Amanda e Eduardo. O primeiro grande desafio apresentou-se ainda no aeroporto de Congonhas, quando foram abordados por fotógrafos de um site de celebridades. Eduardo Mendes, é verdade que você se casou em segredo? Quem é ela? De que família vem? Eduardo protegeu Amanda com o braço, conduzindo-a rapidamente para a saída. É assim que começa, sussurrou ele enquanto entravam no carro que os aguardava. Sinto muito. Não se preocupe, respondeu Amanda, embora a súbita exposição a tivesse deixado visivelmente desconfortável. Faz parte do pacote, não é? No dia seguinte, a notícia do casamento do herdeiro do Império Mendes com uma professora da periferia estampava os portais de fofocas e colunas sociais. As especulações variavam do romântico ao maldoso. Alguns falavam em conto de fadas da vida real, outros insinuavam interesses escusos por parte de Amanda. Ignore isso, aconselhou Eduardo, enquanto tomavam café em seu, agora deles, apartamento. Logo encontrarão outra história para perseguir. Amanda concordou com um sorriso forçado, mas a realidade de sua nova posição social começava a se materializar de maneiras que ela não havia previsto. A primeira visita à empresa Mendes, onde Eduardo a apresentou oficialmente como sua esposa, foi outro momento revelador. Enquanto alguns funcionários a receberam com genuína cordialidade, outros mal disfarçavam os olhares avaliativos e sussurros quando pensavam que ela não estava olhando. A nova senhora Mendes era professora de escola pública, ouviu uma assistente comentar no banheiro. Dizem que ele a conheceu numa ação de caridade. Deve ter sido um projeto muito convincente, se é que me entende. Amanda respirou fundo, reunindo a dignidade que sua mãe lhe ensinara a preservar em qualquer circunstância. Saiu da cabine, lavou as mãos calmamente e, ao passar pela assistente boquiaberta, disse com voz serena: "O projeto mais convincente da minha vida foi ensinar crianças a acreditarem em si mesmas, apesar de todos os obstáculos. Boa tarde." Em casa, Eduardo percebeu seu abatimento. Aconteceu alguma coisa na empresa? Amanda hesitou, relutante em sobrecarregá-lo com problemas que considerava pequenos diante das responsabilidades que ele enfrentava. Nada importante. Só estou me ajustando. Amanda, Eduardo segurou suas mãos. Prometemos honestidade, lembra? Somos uma equipe agora. Ela então compartilhou o incidente, juntamente com outros pequenos desconfortos que vinha experimentando. Os olhares no restaurante refinado onde almoçaram, o comentário velado da vendedora na loja de departamentos sobre como certas peças não combinariam com seu estilo. Eduardo ouviu atentamente, seu rosto endurecendo com cada palavra. "Isso é inaceitável",
declarou furioso. Vou falar com o RH amanhã mesmo. Quanto à imprensa... Não, interrompeu Amanda suavemente. Não quero tratamento especial nem que você lute minhas batalhas. Só precisava desabafar. Ela sorriu, encontrando força na convicção que sempre a guiara. Passei a vida inteira provando meu valor e conquistando meu espaço. Isso é apenas um novo ambiente para aplicar as mesmas lições. Eduardo a encarou com admiração renovada. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas ficaria intimidada, mas você transforma desafios em oportunidades. Aprendi isso nas ruas de Itaquera, não em Harvard, ela brincou, referindo-se à prestigiosa universidade onde Eduardo cursara a administração. Enquanto isso, na escola municipal, Amanda enfrentava desafios de outra natureza. Sua nova condição financeira e social criara um distanciamento sutil entre ela e alguns colegas. Comentários como, agora você não precisa mais trabalhar, ou deve ser difícil voltar para a realidade da escola pública depois de conhecer o luxo, surgiam com frequência, dissimulados como brincadeiras. A diretora Marisa, percebendo a situação, chamou-a para uma conversa franca. Amanda, seu trabalho continua exemplar e suas crianças adoram você, mas percebo que está havendo certo desconforto. É tão evidente assim? Perguntou Amanda, desanimada. Mudanças geram inseguranças nas pessoas. Alguns temem que você não permanecerá, outros projetam seus próprios preconceitos. Marisa sorriu compreensiva. Dê tempo ao tempo. Suas ações falarão mais alto que qualquer boato. E assim foi. Nas semanas seguintes, Amanda redirecionou sua energia para um novo projeto na escola. A expansão da biblioteca comunitária para incluir um espaço de leitura para os pais e responsáveis, com foco em alfabetização de adultos. Utilizou seus próprios recursos para adquirir livros e materiais apropriados, sem alarde ou necessidade de reconhecimento. O projeto rapidamente ganhou adesão de outros professores, demonstrando que seu compromisso com a educação permanecia inabalável, independente de sua situação conjugal. Aos poucos, o respeito genuíno substituiu as especulações, tanto na escola quanto no edifício onde agora vivia. Em casa, Amanda e Eduardo desenvolviam sua própria rotina e dinâmica. Ele aprendia a valorizar momentos simples, como preparar o próprio café da manhã, algo que sempre tivera funcionários para fazer. Ela se adaptava gradualmente às conveniências de sua nova vida, permitindo-se pequenos luxos sem culpa. Juntos, criavam um equilíbrio único, mesclando elementos dos dois mundos. Uma noite, após jantarem na cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Amanda encontrou Eduardo contemplando a cidade, pensativo. Um real pelos seus pensamentos, brincou ela, unindo-se a ele na varanda. Estou pensando em mudanças, respondeu Eduardo abraçando-a. Você já percebeu como somos mais felizes quando equilibramos nossos dois mundos? Amanda assentiu, compreendendo imediatamente. A Fundação Mendes tem funcionado como um departamento separado da empresa, quase como um acessório de marketing social, continuou ele. Quero transformá-la no coração de tudo o que fazemos. Projetos de habitação social, que realmente impactem comunidades, escolas modelo nas áreas onde construímos, programas de capacitação profissional para jovens. Os olhos dele brilhavam com entusiasmo renovado. E quero que você lidere isso comigo. Sua experiência, sua visão, juntos podemos realmente fazer a diferença. Amanda sentiu uma onda de emoção. Era a fusão perfeita de propósito e possibilidade, uma oportunidade de amplificar o impacto que sempre sonhara ter. Isso significaria deixar a sala de aula, ponderou ela, sentindo a familiar tensão entre sonhos distintos. Nem que você não queira, assegurou Eduardo. Podemos encontrar um modelo que funcione para você. O importante é que seria algo nosso, não meu, não seu, mas uma criação conjunta. Naquela noite, enquanto refletia sobre a proposta, Amanda recebeu uma mensagem de sua mãe. Uma foto do jornal de bairro, onde uma pequena nota destacava o novo programa de leitura iniciado por ela na escola municipal. O texto mencionava brevemente seu casamento com Eduardo Mendes, mas focava nos resultados educacionais já visíveis do projeto. Para Amanda, aquela pequena nota representava uma vitória significativa. Sua identidade profissional permanecia intacta, reconhecida por seus próprios méritos,
não pela associação com o sobrenome que agora carregava. Acho que encontramos nosso caminho, disse ela a Eduardo na manhã seguinte. Vamos construir essa ponte juntos. 6 meses após o casamento, o apartamento no Ibirapuera ganhou nova vida. O escritório formal transformou-se em um espaço acolhedor, repleto de livros e materiais educativos. A cozinha gourmet, antes raramente utilizada, agora frequentemente exalava aromas de pratos simples que Amanda insistia em preparar, para espanto da governanta. A Fundação Mendes Educação, antes uma iniciativa periférica do conglomerado, tornara-se um projeto central, com escritório próprio e equipe dedicada. Amanda dividia seu tempo entre a coordenação da fundação e 2 tardes por semana na escola municipal, onde continuava desenvolvendo projetos de leitura, um equilíbrio que satisfazia tanto sua vocação para o ensino quanto seu desejo de impacto ampliado. Eduardo, por sua vez, surpreendera o conselho da empresa ao anunciar uma reorientação estratégica. 30% dos novos empreendimentos seriam destinados a projetos de habitação social inovadores, com preços acessíveis, mas mantendo a qualidade construtiva que era a marca registrada da Mendes. Não é caridade, explicara ele em uma tensa reunião com acionistas. É um modelo de negócio sustentável que cria valor compartilhado. E, francamente, é o futuro do mercado imobiliário em um país como o nosso. A resistência inicial cedeu lugar a um cauteloso apoio quando os primeiros projetos piloto começaram a mostrar resultados promissores, tanto financeiros quanto sociais. Ricardo, inicialmente o mais cético, acabou tornando-se um aliado surpreendente após visitar pessoalmente uma das comunidades impactadas. Nunca imaginei que diria isso, confidenciou ele a Eduardo após a visita. Mas você e Amanda podem estar certos. Há oportunidades reais nesses mercados que sempre ignoramos. Naquela manhã de sábado, enquanto Eduardo participava de uma videoconferência com investidores internacionais, Amanda sentou-se na varanda com uma xícara de café, refletindo sobre a jornada dos últimos meses. A adaptação não fora sem percalços. Houve momentos de dúvida, desafios de comunicação, ajustes necessários de ambos os lados. Mas a cada obstáculo superado, sua união fortalecia-se, enraizada no respeito mútuo e no propósito compartilhado. Um movimento em seu celular chamou sua atenção. Era uma notificação do aplicativo de monitoramento de fertilidade que começara a usar há algumas semanas. Seu período estava atrasado, algo incomum para seu ciclo normalmente regular. Amanda sentiu o coração acelerar. Seria possível? Eles haviam conversado sobre filhos, claro, mas como um plano para o futuro, não para o presente imediato. Após a reunião de Eduardo, dirigiram-se a uma farmácia em um shopping próximo. Amanda insistiu em ir pessoalmente, em vez de enviar alguém. Algumas coisas ainda preferia fazer à sua maneira. Na privacidade do apartamento, os minutos de espera pelo resultado do teste pareceram eternos. Eduardo segurava sua mão, tão nervoso quanto ela. Quando as 2 linhas rosas surgiram claramente no visor do teste, o silêncio momentâneo foi quebrado pelo riso emocionado de Amanda. Estamos grávidos, sussurrou ela, as palavras ganhando realidade ao serem pronunciadas. Eduardo a abraçou com delicadeza, como se já temesse pela segurança do pequeno ser que crescia dentro dela. Seus olhos, sempre firmes ao conduzir negociações multimilionárias, agora transbordavam de emoção vulnerável. Uma família, disse ele, a voz embargada. Nossa família. Nos dias seguintes, fizeram os exames que confirmaram a gravidez de 6 semanas. Decidiram manter a notícia em segredo por enquanto, compartilhando apenas com Dona Cida, que chorou de alegria ao saber que seria a avó. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Eduardo surpreendeu Amanda com uma proposta inesperada. E se nos mudássemos? Este apartamento foi meu lar de solteiro. Nosso filho merece crescer em um lugar que seja verdadeiramente nosso, que reflita quem somos juntos. A sugestão pegou Amanda desprevenida. Mudar para onde? Estava pensando no Brooklyn, respondeu ele, referindo-se a um bairro residencial que combinava conforto e praticidade. Não tão ostensivo quanto os jardins, nem tão afastado do centro. Poderíamos encontrar uma casa com jardim, espaço para crianças brincarem. Amanda sorriu, tocada pela visão de Eduardo de um lar familiar.
Parece perfeito. Nas semanas seguintes, entre consultas médicas e o trabalho na fundação, visitaram diversas propriedades até encontrarem a ideal. Uma casa contemporânea com toques de arquitetura brasileira tradicional, amplo jardim e uma árvore centenária nos fundos. Um oásis urbano que combinava o conforto que Eduardo valorizava com a simplicidade acolhedora que Amanda sempre prezara. A reforma e decoração tornaram-se um projeto conjunto, cada detalhe cuidadosamente planejado para refletir suas personalidades complementares. A biblioteca abrangente, o estúdio de arte para projetos educacionais e o quarto do bebê pintado em tons suaves de verde, cada ambiente narrava um capítulo da história que construíam juntos. Quando completou 3 meses de gestação, Amanda sentiu que era hora de compartilhar a notícia com Mercedes. Apesar da relação ainda distante com a sogra, que comparecia apenas formalmente em eventos familiares, Amanda acreditava na possibilidade de reconciliação diante da chegada de uma nova vida. "Tem certeza?" perguntou Eduardo preocupado. "Ela pode não reagir como esperamos. Seu filho ou filha merece conhecer todos os avós", respondeu Amanda com suavidade. "E sua mãe merece a chance de fazer parte desta família." O encontro foi marcado para um chá da tarde na mansão dos Mendes. Ao chegarem, Amanda notou que Mercedes parecia mais abatida, menos imponente que antes, como se os meses de distanciamento autoimposto tivessem cobrado seu preço. Após as formalidades iniciais, Amanda tomou a iniciativa. "Mercedes, viemos compartilhar uma notícia importante. Eduardo e eu estamos esperando um bebê." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não expressas. Os olhos de Mercedes dirigiram-se à barriga ainda discreta de Amanda, então ao rosto de seu filho, e novamente à futura nora. "Um neto", disse finalmente a voz baixa e controlada. "Ou neta." Eduardo observava a mãe com atenção, preparado para defender Amanda se necessário. Mas algo inesperado aconteceu. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto cuidadosamente maquiado de Mercedes. "Quando Ricardo me deu a notícia sobre os projetos habitacionais, pensei que você havia perdido a razão", disse ela, dirigindo-se a Eduardo. "Mas então ele me mostrou os relatórios, me levou para conhecer as famílias beneficiadas." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Eu estava tão convencida do que significava ser um Mendes, do legado que seu pai construiu. Não percebi que você estava expandindo esse legado, não o abandonando." Virando-se para Amanda, continuou: "E você, que eu julguei tão precipitadamente, tenho acompanhado seu trabalho na fundação. O programa de leitura para famílias foi uma ideia brilhante." Amanda sentiu a emoção subir-lhe à garganta. Era o primeiro reconhecimento genuíno de Mercedes, sem condescendência ou formalidade. "Eu gostaria, se me permitirem, de estar presente na vida deste bebê", concluiu Mercedes, a habitual postura altiva substituída por uma vulnerabilidade rara. "De ser uma avó de verdade." Eduardo segurou a mão de Amanda, um gesto silencioso de apoio. A decisão seria dela. "Gostaríamos muito disso", respondeu Amanda com sinceridade. "Esta criança merece conhecer a força da família de ambos os lados." Enquanto deixavam a mansão, Eduardo parecia assombrado pela transformação testemunhada. "Nunca vi minha mãe assim", comentou. "Você conseguiu o impossível." Amanda sorriu, acariciando a pequena curva em seu ventre. "Não fui eu. Foi este pequeno ser, ainda nem nascido, já construindo pontes que pareciam impossíveis." Na semana seguinte, Mercedes apareceu inesperadamente na nova casa do casal, trazendo um presente, um móbile antigo de berço, feito à mão com madeiras brasileiras. "Foi do berço do Eduardo", explicou ela. "E antes do pai dele, passou gerações na família Mendes." O gesto simbólico selava uma nova fase, não apenas na relação entre nora e sogra, mas no próprio conceito de família que estavam reconstruindo. Naquela noite, deitados na rede instalada no jardim sob o céu estrelado de São Paulo, um luxo raro na metrópole poluída, Amanda e Eduardo contemplavam o futuro que se desenhava à frente deles. "Às vezes, me pergunto se tudo isso é real", confessou Amanda. "A professora do Jardim Esperança e o herdeiro do Império Mendes esperando um bebê, transformando empresas, construindo pontes entre mundos."
Eduardo beijou sua testa com ternura. É real. E sabe por quê? Porque escolhemos fazer disso nossa realidade todos os dias, quando desafiamos as expectativas, quando respeitamos nossas diferenças, quando vemos além das aparências. Enquanto a brisa noturna balançava suavemente a rede, Amanda refletia sobre a jornada improvável que a trouxera até ali, da biblioteca improvisada com caixotes ao comando de uma fundação educacional. Da menina que sonhava em mudar algumas vidas através da educação, à mulher que agora tinha os recursos para impactar comunidades inteiras. Este bebê terá o melhor dos dois mundos, disse ela, guiando a mão de Eduardo ao seu ventre. A compaixão e perseverança que aprendi nas ruas de Itaquera e a visão e determinação dos Mendes. Que combinação poderosa! Eduardo sorriu, sentindo-se genuinamente realizado como nunca antes. O verdadeiro privilégio deste bebê será crescer sabendo que diferenças não são barreiras, mas oportunidades. Que valor não está no sobrenome ou conta bancária, mas nas escolhas que fazemos todos os dias. Ele fez uma pausa, emocionado. Este é o verdadeiro legado que construímos juntos, Amanda, e é apenas o começo. Enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade que nunca dorme, dois corações batiam em sintonia, junto com um terceiro, ainda minúsculo, mas já infinitamente amado. Três corações que representavam não apenas uma família em formação, mas a promessa de um futuro, onde pontes entre mundos não precisariam mais ser construídas, porque os mundos já não estariam tão distantes assim. Fim. Sua história foi concluída. Resumindo o que foi apresentado. Amanda Oliveira, uma professora de origem humilde, e Eduardo Mendes, um empresário milionário, superam suas diferenças sociais e construem um relacionamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Após 8 meses de namoro, eles se casam. E na lua de mel, Eduardo descobre que Amanda escolheu esperar até o casamento. Em vez de reagir negativamente, ele demonstra profundo respeito e admiração por sua decisão. O casal enfrenta e supera diversos desafios: a adaptação de Amanda ao mundo dos ricos, os preconceitos da família de Eduardo, especialmente sua mãe Mercedes, e as dificuldades de conciliar seus mundos tão diferentes. Juntos, eles transformam a Fundação Mendes em um projeto significativo de impacto social, combinando os valores de Amanda com os recursos de Eduardo. A história culmina com a notícia da gravidez de Amanda, que não apenas solidifica sua união, mas também serve como catalisador para a reconciliação com Mercedes, completando a ponte entre os dois mundos anteriormente distantes. O bebê que esperam simboliza a união perfeita de suas origens e valores, prometendo um futuro onde as diferenças sociais são vistas como oportunidades, não barreiras. A narrativa mostra como o amor verdadeiro e o respeito mútuo podem superar diferenças sociais aparentemente intransponíveis, e como pessoas de mundos distintos podem enriquecer a vida uma da outra, criando algo mais forte e significativo juntas.